Boa noite a Boa todos. noite, Com boa muita noite. alegria, muita gratidão para mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, dando continuidade aos nossos estudos agora, voltando ao livro Pão Nosso. Semana passada terminamos o Setembro Amarelo. Recomendo a todos que estejam aí assistindo depois no YouTube que também veja essa playlist tão importante de combate ao suicídio, tema tão importante, né? Para que a gente minimize, Muito minimize, né? importante, Esse muito, problema muito. que hoje em dia está sendo a grande pandemia do mundo. E voltando agora ao nosso pão nosso, o nosso irmão João hoje vai dar continuidade, entrando agora no Vamos capítulo lá. 15. Convido então a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre e Irmão Jesus por mais esta oportunidade que estamos tendo de aprendermos os ensinamentos que Ele nos deixou aqui. Que nós possamos ter bons pensamentos e que os nossos pensamentos nos ajudem. Graças a Deus. Graças a Deus. Compartilhar a tela. Vamos lá. Hoje o capítulo é o 15, Pensamentos. Isso. Então vamos lá. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quem disse foi Paulo, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, desse versículo aí, o que nós entendemos aqui, né? Que Paulo fala dos pensamentos. Vamos refletir o que Paulo nos diz. Ele nos convida a pensar. Pensamentos bons nos elevam, nos fazem sermos melhores pessoas. Podemos ter pensamentos não, não tão bons assim, mas como ele diz, se há algum louvor nisso, pensai. Devemos controlar os nossos pensamentos, ensinar-nos a pensar, a procurar afastar os maus pensamentos e termos bons pensamentos para sermos melhores, sempre progredindo dia a dia, elevando o nosso pensamento. E ele diz: nisso pensai. Alguém quer completar? Júlia? Sim, falar de Paulo é tudo de bom. Isso é verdade. Então, a gente foi pesquisar, né, sobre essa carta aos Filipenses e o que eu pude trazer assim para a gente aqui, né? Primeiro vamos entender aonde era a cidade de Filipo, né? A cidade de Filipo, ela ficava na Macedônia, que era na Grécia. Ela era uma colônia romana, né? Paulo fundou essa comunidade na sua segunda viagem a essa cidade. Essa comunidade ela começou primeiro na casa de uma pessoa de nome Lídia. E por que Lídia, né? Ela era uma vendedora de tecidos, mas ela já tinha um interesse, né, dos estudos dos pergaminhos, dos textos, né, bíblicos daquele momento, e ela também tinha uma adoração a Deus. Então, isso facilitou para que ela pudesse deixar fundar na casa dela essa comunidade. Agora, na cidade também não tinha sinagoga. Então, era ali que reunia quem tinha interesse nos estudos, né, bíblicos. Né? E o que é interessante dessa carta? Ela era uma carta com temas particulares. O que é isso?
era uma carta pessoal, pois essa comunidade ela não apresentava grandes problemas, como tinha lá em Corinto, prostituição, né, e muitas outras coisas, essa cidade era uma cidade tranquila, tá? O Paulo, quando escreve essa carta, é no ano de 64, e ele estava preso em Roma. Quem lembra essa carta é Timóteo. Timóteo, aquele, né, discípulo de Paulo, né, que era um rapazinho naquele momento, tá? E essa própria comunidade, ela ajuda Paulo financeiramente, ela presta apoio a Paulo e tem muito carinho por ele. Essa carta é uma carta pessoal porque é uma carta de motivação, é uma carta de harmonia à alegria cristã. Então, ela era dedicada a essa delicadeza, né, que o povo tinha para com os outros. Então, assim, é isso que eu pude trazer dessa carta de Paulo, né, e a importância dela dentro de todo um contexto. E por isso que, como o João leu, que ele vai falando, né, que as pessoas tenham, que seja honesto, que seja justo, né, que façam os louvores. Por quê? Porque eles tinham, naquele momento, essa intenção, que essas cartas eram para realmente essa harmonia dessa comunidade, já que não tinha tanto problema a nível de relacionamento e problemas sociais naquele momento nessa cidade. É isso que eu queria trazer. Eu fechei o áudio. E aí, mais alguém? Ou a gente vai dar sequência? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro parágrafo aí, em que Emmanuel fala: toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Então, nesse primeiro parágrafo aí, o que nós entendemos, né? Você faz aquilo que pensa, você vive aquilo que pensa. Ninguém pensa no bem e pratica o mal. Quem tem bons pensamentos tem um coração bom. Mesmo que por alguns instantes pratique ou até pense em fazer o mal, porque ninguém é perfeito, né? Sempre passa uma névoazinha na cabeça da gente. Não se sentirá bem. E aquele que pensa no mal, pratica o mal, e um dia ele cansa. E quando tiver a chance de praticar o bem, vai ter uma sensação que poderá mudar a sua vida. Porque aquele indivíduo que pratica o mal, fatalmente um dia ele vai cansar. Porque aquilo já vai estar. Já vai ser corriqueiro, ele já não vai querer mais, ele vai querer sentir sensações novas, ele não vai mais estar sentindo prazer em praticar o mal e fazer o mal aos outros, né? E se um dia, por acaso, ele viesse a fazer uma atitude boa, a atitude boa que ele fizer marca mais do que a atitude má que a gente faz. A gente sempre, eu penso assim por mim, porque sempre quando eu faço alguma coisa errada, tudo bem, você não esquece, porque você aprende com aquilo, mas você não fica lembrando muito. Mas quando você faz uma coisa boa, aquilo te marca, aquilo está sempre te voltando na memória. Então, se a pessoa for mais resistente, né? Essa experiência deixará marcas no seu íntimo, que vai lembrar para sempre tudo que passa pelo pensamento, pela nossa mente.
Quando você começa a pensar no bem, suas atitudes também vão ser voltadas para o bem. Isso é natural. Você passa a se tornar uma pessoa, um espírito melhor. Mas essa mudança é sua. Você pode atingir a outros com a sua mudança? Pode. Mas também você pode atingir através do exemplo que você está passando, ou até de uma conversa. Você conversando com alguém, você pode fazer com que aquela pessoa pense, reflita, procure deixar de fazer o mal e passe a querer praticar o bem. Mas agora vamos lá, acrescenta aí. Hein, João, esse estudo, eu achei assim, ele muito interessante, porque a gente consegue realmente pensar, né? Porque tem lá pensamento, mas aí você começa a refletir. Então, nesse primeiro parágrafo, é interessante quando o Emmanuel diz que toda obra, né, tudo começa primeiro no pensamento. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Se eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, se eu quero bordar, primeiro eu imagino tudo isso na minha cabeça, para depois eu passar para o tecido. Ou se eu quero pintar, primeiro tudo elaboração é na mente. Então, isso a gente está pensando numa coisa assim, de utilidade, né? Agora, aquelas coisas que a gente vai movimentando de bom e de mal também é a nossa criação. E a gente começou a estudar aqui, começou a ver que o pensamento ele toma forma. Por quê? Porque ele sai. O pensamento não é da cabeça física, do corpo físico, é da alma. Né? Isso sai em forma de onda. E essa onda ela se forma através do fluido cósmico. Então, você vai dando forma ao pensamento. Por isso que você fala assim, nossa, eu pensei em você e você me ligou. Porque isso está no éter, né? Essa vibração. E eu estudei muito com um livro do Leon Denis, chamado O Problema do Ser do Destino. Tem obras que falam da dor, né? E ele tem um capítulo que ele fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Quem tiver a obra do Leon Denis, capítulo 24 do Problema do Ser e do Destino. Aí ele tem uma frase que eu tirei para comentar esse parágrafo do Emmanuel. O Leon Denis diz para a gente assim, o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, antes que o pensamento atinja algo ou alguém, ele primeiro vai atingir a mim. Então, se ele é bom, né, ele vai me fazer bem para o corpo, para o meu espírito, para as minhas células, tudo mais. E se ele for ruim, primeiro ele me atinge, antes de atingir o outro. Então, ele diz, esse edifício que eu vou construindo com o meu pensamento, ele diz, é um edifício que vai ser grandioso ou miserável. Porque o que eu estou construindo com o que eu penso? Porque se é uma construção, então isso assim faz muita gente refletir naqueles momentos que o nosso pensamento voa, né? E que a gente começa a imaginar trilhões de coisas boas, mas também principalmente coisas ruins. O que a gente pode fazer para eliminar isso, combater isso? Né? Ou seja, eu estou pensando ruim, então eu tenho que colocar um pensamento bom para que anule essa energia que está se formando e que é uma onda e que vai para o éter, né?
Mas antes de ir, atinge primeiro a mim, como diz Leon Denis aqui. Vamos seguir? E engraçado, antes de entrar no segundo parágrafo, né, eu queria falar um negocinho. Eu aprendi na doutrina espírita que como é que os espíritos, né, assim, você chega a um lugar e a outro lugar, aprendi que é com a velocidade do pensamento. Você pensou, você está lá, né? E eu já tive uma experiência dessa, que eu estava assim, dormindo, lógico, né? Não foi aqui na Terra, né? Encarnado. E eu estava num lugar em que eu tinha que chegar a atravessar uma multidão para chegar a um determinado lugar, mais adentro. Aí eu falei assim, como é que eu vou chegar lá, né, para resgatar a pessoa? Não tem como atravessar esse povo todo. Então, foi aquele instante, aquela fração de segundo. Foi eu pensar na porta e eu já estava de frente para a porta, já tinha passado toda aquela multidão. E eu senti isso, quer dizer, eu aprendi isso na doutrina e consegui sentir isso mesmo que fosse assim, num sonho, né? Que era um sonho, mas também eu poderia estar em algum trabalho, né? No plano espiritual. Mas vamos lá para o segundo parágrafo. Interessante que esse capítulo, os parágrafos são bem grandes, né? Aí eu vou ler o parágrafo todo, tá? Mas aí, na hora de se alguém quiser comentar, a Júlia quiser comentar, pode picotar o parágrafo, não tem problema não. Então vamos lá no segundo parágrafo. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Então, desse pequeno parágrafo, eu entendi o seguinte: é essencial para quem quer ser melhor, ser um espírito melhor, mais evoluído, que tenham bons pensamentos, pois passará a ter atitudes melhores. Ter uma elevação moral e consegue, assim, a caminhada para alcançar o desejo de ser um espírito superior, um espírito mais evoluído, onde o mal não atua sobre ele, alcançando sentimentos de amor puro. O coração e a mente trabalham juntos. A mente é o pensamento, o coração o sentimento. Caminham juntos, lado a lado. Renunciar a velhos pensamentos, a pensamentos maus, pode ser difícil, mas vai exigir determinação e força de vontade, como o exemplo da porta estreita e da porta larga. A estreita tem mais dificuldades. Você está fora do peso, não consegue transpor a porta. O que você faz? Faz um regime, educa o seu estômago, faz uma alimentação saudável e balanceada
e quando estiver com o corpo adequado ao espaço da porta, consegue atravessar. Assim é com o pensamento, você educa, e quando vê, já educou os seus sentimentos também. Para isso, requer força de vontade e disciplina, como dizia o nosso amigo Emmanuel. Então, vamos concluir, gente. Vamos acrescentar o bolo. João, eu vou pegar primeiro esse parágrafo que começa o Evangelho, né? Quando o Emmanuel começa falando para a gente que o Evangelho, aí ele botou essa palavra aí bonita, né? Consubstancia. Aí eu fui ver que é uma coisa que fala que é unifica, né? Unificar, né? Então o Evangelho unifica o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Então, quer dizer, o Evangelho tem esse poder de unificar, né? De nos ajudar, né? Como um roteiro. E quando a gente pensa no Evangelho e pensa em roteiro, a gente sabe que Jesus é um guia e modelo. Ele veio aqui para nos mostrar nos exemplos, né? Então, ele diz isso aqui para a gente, isso foi uma frase que eu sublinhei aqui, e depois ele vai falar ali sobre a renovação do pensamento. E quando ele fala nessa renovação de pensamento, ele fala, vai demandar para cada um de nós, né, uma capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. E assim, né, a que ponto a gente tem vontade, né, porque a vontade é que vai impulsionar nossos pensamentos, né, em renunciar, né, e outra coisa, dominar nós mesmos. Né? Muitas das vezes, essas renúncias, né, vai tolir coisas que eu ainda tenho interesse. Então, renovar meus pensamentos para algo elevado, né, precisa dessa transformação moral, né, daquele batismo que a gente estudou lá no outro livro, que a gente precisa fazer um mergulho em nós mesmos. Né? Então, ele diz que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração, né? Porque há necessidade desse trabalho constante na nossa vida, né? E a gente sabe, tem uma frasezinha do Chico que ele diz, né, que a gente só vai evoluir, né, desidratando, né? Ou seja, pelas lágrimas ou pelo suor. Então, aqui ele diz, né, sem trabalho e sacrifício, realmente a gente não vai conseguir essa transformação. Aí eu fiz umas buscas, né, dentro do livro do Leon Denis, e eu trouxe para a gente aqui algumas frases pensadas dentro do texto, tá? E eu coloquei aqui. Por que o Evangelho é um roteiro generoso? Aí eu respondi, né? Ele é um roteiro porque ele renova as vibrações do nosso pensamento e de nossas palavras. Se meditamos em assuntos elevados, desperta pouco a pouco sentidos novos. Aí eu pergunto, quantos de nós, em momentos angustiosos, ou até dentro do próprio Evangelho, quando você vai fazer num dia que você não está muito bem, que você abre uma página, que você lê uma página, que você medita aquela página e você sai muito melhor. Porque a gente vai, naquele momento, tendo sentidos novos, até para respostas que, naquele momento, mesmo que eu soubesse, eu não tinha despertado. Então, a oração, a comunhão do pensamento com o ser divino, é o esforço da alma para a beleza e as verdades eternas. Então, a gente sabe que o nosso pensamento ele tem uma força muito grande no momento da prece, nesse momento de comunhão com Deus. Né? E a gente tem lá no Evangelho, eu até deixei anotado aqui para eu buscar na hora que eu estivesse falando,
no capítulo 27, pedis e obtereis, que tem uma frase que casa também com esse pensamento agora, que diz que capítulo 27 do Evangelho, item 10. Diz assim: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido universal que ocupa o espaço. Segue, mas para a gente aqui o interessante é isso. Então, essa comunhão de pensamento na hora da prece também vai renovar, né, esses nossos sentimentos. Porque o que é o pensamento? Ele começa primeiro com o nosso sentimento, né? E o que é renovar pensamentos? Que é essa outra frasezinha do Emmanuel. Aí eu coloquei aqui: se faz necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para dirigir nossos esforços, para disciplinar as emoções, aprender a fazer o sacrifício do eu. Olha que coisa difícil, né, gente? Desprendendo de todo sentimento de egoísmo. Então, renovar o nosso pensamento não é coisa fácil. Exige, como Emmanuel diz, trabalho e sacrifício. Principalmente sacrifício do eu, do para mim, né? Do egoísmo, que é o fator que nos paralisa muitas vezes. A obra é vagarosa e difícil, mas por isso são nos dados séculos. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir, à custa de lenta e penosos trabalhos. Então, gente, isso aqui é o que eu consegui buscar para esse parágrafo, né? Esse sentido dessa renovação dos nossos pensamentos. Não é fácil, porque requer renúncia. Renunciar, ainda para nós, em alguns momentos, é muito difícil. Agora, o João acho que leu o outro, né? O outro parágrafo, mas aí eu vou parar, porque de repente alguém queira comentar esse, também é importante, depois eu comento o outro parágrafo, ok, João? O outro começa: é por isso que muitos servidores. Você leu ele, não leu? Eu li porque no livro ele está junto. Mas no meu livro ele estava separado. Então a minha edição é diferente, porque o meu está junto. Tá, mas aí eu paro, o Vitor, de repente, quer fazer algum comentário, haver alguém, aí depois eu tomo esse parágrafo aí também, tá bom? Tá joia. Bem, tudo começa no pensamento, né? Lá, desde o primeiro parágrafo que o João estava lendo, a importância do porquê, né? Por que Emmanuel, nesse capítulo, está focando nisso? Porque tudo se inicia no pensamento. Por mais, às vezes, até aquelas atitudes que a gente tem mais, assim, de roupante, mas houve ali um instante, nem que seja um segundo, de um pensamento antes da ação. Lógico que daí a importância da gente, né, do famoso copo d'água, quando alguém te fala alguma coisa que é melhor você encher a boca d'água em vez de responder, ou o famoso conta até 10 antes de também tomar uma atitude. Por que isso? Porque é uma forma de você ganhar tempo, de você realmente equilibrar o seu pensamento antes de agir, né? Tomar uma ação mais refletida. E nesse parágrafo ele dá a importância de, mas como é que você vai ter bons pensamentos? Como é que você vai, do que adianta esse tempo para refletir se você não tiver bagagem, se você não tiver o que refletir, né? Se você não conhecer, não tiver conhecimento para refletir na melhoração. Isso é através do Evangelho, é através da leitura, através desse estudo aqui, por exemplo, através das palestras no centro, através da prática da caridade nos trabalhos voluntários e no nosso dia a dia, com a nossa família, sempre botando isso tudo em prática. E é um trabalho muito doloroso, difícil, porque nós temos aí, só dessa encarnação,
provavelmente temos muito mais horas de pensamentos de cultura inútil, né, digamos assim, de assistindo novela, assistindo sei lá o que no YouTube, perdendo tempo, jogando conversa fora. Então, a gente tem muitas horas da nossa mente ocupada, muitas vezes com inutilidade. Aí, uma outra grande parte do nosso tempo, provavelmente eu acho até que é a maior parte do tempo, ocupada com trabalho, né, com obrigações profissionais. E aí, muitas vezes, a gente não dedica quase nada, ou até mesmo, eu acho até que na maioria das pessoas, não dedica praticamente nada ao evangelho, ao estudo e à espiritualidade, né? Mesmo pessoas que frequentam centros espíritas ou até qualquer outra religião, igrejas, é muito comum você ver as pessoas frequentarem essas entidades religiosas, inclusive no espiritismo, com aquela coisa de bater ponto, né? Eu vou lá, bato o meu ponto, mas aí eu fico dormindo, ou né, estou pensando na morte da bezerra, não está nem prestando atenção na palestra, está doido ali só para tomar o passe e ir embora, ou para receber o atendimento fraterno, não está nem aí para a palestra, geralmente. Né? E aí é isso. Então a nossa mente está sendo ocupada por tudo menos o que interessa, menos pela espiritualidade. E a gente tem que ter essa noção, porque a gente precisa mudar. E aí é difícil, vai ser difícil, porque a nossa cabeça, a nossa mente está totalmente ocupada por anos e anos, e se contarmos as vidas passadas, séculos e séculos de má informação, né? Ocupando a nossa mente com má informação. Então, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser necessário exatamente muita renúncia, porque vai ser tão difícil quanto aquele que é viciado em cigarro e quer parar de fumar, é viciado em bebida e quer parar de beber, é viciado em fofoca e quer parar de fofocar. Vai ser difícil, porque o nosso cérebro está viciado em tudo que não presta, menos o evangelho. Então, vai ser difícil, vai ser necessário esforço, renúncia contra esse eu deturpado, esse eu vicioso, esse eu errado, para a gente conseguir essa transformação. Pode falar, Garinha. Não sei se vocês lembram, quando eu falei na semana passada, no Setembro Amarelo, aquela pesquisa da Unicamp, você vê como é que o pensamento realmente é difícil, né, para todos nós. Na pesquisa, ele diz que nós temos uma média de 70 mil pensamentos, né, assim, um dia, só 20% é que ele tem um conteúdo positivo, né, um conteúdo importante. Então, isso é uma coisa já a nível de estudo, como é difícil, né, a gente aquietar nossa mente. A mente da gente fica... Quantas vezes nós estamos rezando ou conversando uma coisa, daqui a pouco estamos pensando em outra coisa que não tem nada a ver, né? Então, para você ver como é importante, já é a nível de estudo, já de pesquisa científica. Só isso. Oh, desculpa, botei errado. Agora eu vou comentar o outro. O microfone meu desativou. Agora estão me ouvindo? Estão? Não, eu estava me lembrando de uma outra situação. Nós sabemos que existem as comunidades, né? Os bandidos e tal, né? No morro, nos morros, né? Mas eu estava lembrando de uma coisa interessante, porque eles, apesar de toda essa questão negativa, né? De bandido, de traficar drogas e tudo, eles têm um cuidado, muitas vezes, né? Com as pessoas que moram lá, que não são os bandidos, né? Eles protegem, eles não perturbam. Está me lembrando disso, quer dizer, o bem ele está sempre ali, de alguma forma, se infiltrando na vida da gente. A gente tem que estar atento a ele. Não é muito simples, porque a gente se ocupa com 1000 coisas. E me lembrei da história dos bandidos, né? Você sobe o morro, se você mora lá, não te acontece nada, né? Você está lá, eles
de alguma forma, até protege as pessoas que moram lá. Então, eu estava pensando nisso tudo, como é que o bem está aí, e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Ou porque está ocupada, ou porque... Enfim, mas ele está aí, ele está presente. É questão da gente se dedicar a ele, da gente ter atenção, da gente estar ali atento para ele. Se você estiver atento, ele vem, né? A dona Armanda até me contava, foi nossa presidente durante 30 anos, quer dizer, eu peguei só um pedacinho da gestão dela, 5 anos que eu cheguei lá, e ela, depois de 5 anos, ela foi para o mundo espiritual, eu já peguei ela bem idosa, mas ela contava uma coisa, um caso muito interessante, de um bandido que, de vez em quando, ia numa cidade do interior do Brasil, e ele, então, entrava nas casas, ameaçava as pessoas, matava. E estava um dia de muita chuva, e ele resolveu entrar na casa de uma senhora velhinha, que morava sozinha. E a velhinha não estava nem ligada, nem conhecia ele, nem nada. Aí ele bateu na porta, a tempestade caindo, ele veio assaltar a velhinha, né? Quando ela abriu a porta, ela olhou para ele, meu filho, que chuva horrorosa. Meu filho, por favor, entra. Botou o bandido para dentro de casa, fez ele trocar de roupa, fez tomar banho, ele não teve coragem de assaltar ela. Ele ficou tão tocado pela atitude dela de carinho, ela não conhecia ele, e tratou ele assim, preocupada com a saúde dele. Você está muito molhado, vem trocar roupa, eu tenho uma sopa quentinha. Ele não assaltou ela. Então, sabe, fui me lembrando como o bem está presente e a gente muitas vezes não presta atenção, mas a gente tem que prestar atenção. Eu acho que é difícil porque a gente não presta atenção também, né? Entre outras causas, né? Está me lembrando disso, né? Era só isso que eu queria comentar. Comentando também o que a Dorô estava falando, a gente tem sempre que pensar, Dorô, todos nós somos espíritos imortais, filhos do mesmo Deus. Fomos criados simples e ignorantes, como todos. Então, temos dentro de cada um de nós a centelha divina. Isso. Em algum momento ela vai desabrochar. Isso. Então, nesses irmãos que estão no caminho equivocado, a centelha está lá. Tá lá. Então, algum momento vai despertar para o lado bom. E a gente sabe que todos nós, todos, sem exceção, chegaremos a ser espíritos puros. Isso. Então, por isso que esses momentos do bem, quando esse bem já se apresenta, por quê? Porque é a centelha, é filho de Deus. Né? Está ali, né? Somente tomou o caminho equivocado. Mas uma hora a gente não vai voltar várias vezes reencarnando, porque nessa existência não tenha o comprometimento, chegue no caminho que nessa vida não ter mais condições de resolver. Mas as outras oportunidades virão, né? Porque Deus é misericordioso, né? Agora, eu tenho que comentar para não me estender muito, com relação ao outro parágrafo, né, que começa: é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando. Essa palavrinha refundiram quer dizer corrigiram pensamentos. Então, muitos de nós, né, modifica a expressão, o que fala, achando que está corrigindo os pensamentos. É o que a gente escuta muito. Esse rapaz que eu sigo na rede social, que é o Saulo César, né? Do Evangelho por Emmanuel, ele diz, nas palestras, que ele conta assim: ai, tem aquelas pessoas que, quando entram na casa espírita, até modificam a voz. Ai, meu irmão, ficam tão bonzinhos, né? Então, ele faz essa expressão, e eu até, quando ele comenta, eu até acho graça.
Então, me lembrei do Saulo César nisso aqui. Modificam expressões verbais, mas não corrigem pensamentos. Aí, quando vai assim, ter uma outra circunstância e as experiências, né, vão chegar, aí ele diz aqui, ó, encontro de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Porque essa renovação não se deu pelo roteiro, que é o nosso evangelho. Você não modificou o seu íntimo. Você está aparentemente bonzinho, né? Boa pessoa. Né? Acolhedor, né? E na realidade não teve mudança nenhuma, é aparência, né? Aparência para caber na situação. E o que o Emmanuel pede, né, e fala para nós, que precisamos corrigir, né? E aí a gente colocou aqui isso, também tudo em cima desse livro do Leon Denis. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos. Porque se os atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós um foco nocivo. Então, eu tenho a aparência de boazinha, mas os meus pensamentos são nocivos, meus pensamentos são maus. Então, é o que está no texto do Evangelho, né? Se seus olhos forem maus, tudo que você enxerga é treva. Então, ele está dizendo aqui que a gente precisa fiscalizar o pensamento e fiscalizar os nossos atos, porque não adianta ter atos aparentes. Isso não vai resolver os nossos sentimentos. Não. E aí, lá na Gênesis, no capítulo 14, a Gênesis tem um capítulo todo, 14, que fala sobre os fluidos. É muito interessante, mesmo quem não tenha estudado a Gênesis, pegar para ler esse capítulo. Capítulo 14, os fluidos. No item 16, Kardec traz para nós aqui. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é a parte constituinte do seu ser, que recebe diretamente, de uma maneira permanente, a impressão dos seus pensamentos. Deve possuir mais ainda o cunho dessas qualidades boas ou mais. Então, o Kardec trouxe para nós aqui que os fluidos ambientes, o que está aqui, ó, no nosso ambiente profissional, da nossa casa espírita, o ambiente que a gente está, né? Ele diz, são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito. E ele diz que esses fluidos, nós temos um envoltório fluídico. Ele já é, por isso que ele já é atingido quando os meus pensamentos são maus. Então, a gente precisa trabalhar muitos pensamentos, não só para o ambiente onde nós estamos, mas também para esse envoltório fluídico. Né? Aí ele diz que recebe diretamente, de uma maneira permanente, a impressão dos seus pensamentos. Por isso, quando eu falei que primeiro você é atingido, mas você, estando no ambiente com pensamentos nocivos, você, entre aspas, que a gente pode falar, contamina o ambiente. Por isso que muitas das vezes você entra em alguns lugares que você diz, nossa, eu não aguento nem ficar ali. É isso. E isso está na doutrina espírita. Não é nada assim fantasioso, sobrenatural. Tem as comprovações de Kardec, dos estudos dele, né? Então, eu deixo aí para vocês agora. É isso aí.
É o nosso vacilo mesmo, né? A gente não está de posse do bem por causa do nosso vacilo, né? Entre o bem e o mal, dentro de nós. É isso. Em última análise, né? Por isso a gente perde a oportunidade de fazer o bem, podia ter feito algo melhor, e daí por diante, né? Por isso que tem que ter haver o esforço. Se não houver o esforço, é difícil caminhar. Eu concordo plenamente com isso. A gente tem que ficar ali, prestando atenção, não é no outro, não é na gente, dentro da gente, dentro de nós, né? Por isso também tantas encarnações, tantas, né? Enfim. Opa, vamos lá. Então, vamos para o terceiro parágrafo. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. E esse parágrafo aí, eu entendi que o Emmanuel continua reforçando, né, a certeza de que temos que ter força de vontade para conviver com os nossos pensamentos, porque os maus pensamentos não desaparecem da nossa mente. Eles ficam ali no cantinho, guardados, né? Eles não se apagam. São as nossas experiências que nos ensinam, né? Os nossos erros e acertos é que vai fazendo com que a gente progrida. E mesmo sendo um espírito elevado, né? Não o nosso caso, né? Mas um espírito elevado, o Emmanuel, mesmo ele também tem essa guerra interior, né? Porque ele sabe o que é o bem e o que é o mal. Então, ele é como se você tivesse no computador, você tem um arquivo e você não quer mais aquele arquivo, você joga na lixeira. Ele não sai do computador, ele está na lixeira. Ele vai se deteriorando devagar. Assim é o mau pensamento até que o espírito mais elevado tem. Ele passou o mau pensamento, mas não quer dizer que ele vá fazer o mau pensamento, é porque ele já identifica o que é o mal e o que é o bem. Então, é isso que a gente tem que aprender. O pensamento vem na nossa mente, eu vou jogar pedra no gato da Júlia, na mãezinha. Vou pegar ela pelo rabo e vou jogar lá no poste, no fio. Não, eu não vou fazer isso. Mas pode passar o pensamento, mas eu vou fazer Claro, carinho nela, vou claro. brincar com ela. Você aprende a controlar o seu pensamento. Vai, Júlia. Exatamente. É isso mesmo. Por isso que é esforço, né? É esforço mesmo. Meu Deus do céu. Então, comentando aí esse parágrafo que o João acabou de ler, eu vou trazer uma frase que está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Está logo no início do livro. Ele tem o livro tem vários capítulos, né? Mas ele tem aqui, logo no início, ele vai falando sobre... É ele mesmo que faz, né, essa introdução do livro. Aí ele coloca aqui para a gente assim: Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios,
com a sabedoria infinita. Segue aqui o texto, mas o mais importante é isso. Então, ele diz que a gente vai criar a vida que procuramos através do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, se eu tô tendo pensamentos equivocados, eu estou procurando caminhos difíceis para mim. Porque, às vezes, você engendra coisas, né, que não é útil, mas você quer porque você quer. E você começa a enveredar, às vezes, por um caminho que você tinha oportunidade de não sofrer as vicissitudes da vida. Então, mas primeiro a gente cria na mente, né? Para depois a gente executar. E essa execução é com a nossa vontade, que é a outra potência da alma. E aí eu coloquei também aqui, baseado no livro do Denis, que ele diz que o homem é obreiro de sua libertação. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Então, quando ele diz que nós somos obreiro da nossa libertação, então está nas minhas mãos o poder do meu caminho, né? Então ele diz, e esses obstáculos que são acumulados, eles são meios, né, de nos obrigar a sair da indiferença e utilizar as forças latentes. Quais são as nossas forças latentes? Né? A nossa vontade, a nossa perseverança, o nosso otimismo, né? A nossa fé. Então, esses obstáculos fazem parte, não porque está ali porque Deus mandou. A gente sabe que os obstáculos da vida fazem parte de, se eu não procurei eles nessa existência, né? Eles fazem parte para a minha educação. Então, continua aqui. Tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências. Então, tudo que a gente possa contribuir para dissipar essas trevas, que a gente já comece a utilizar as ferramentas que nós temos. Porque nós não podemos dizer que não sabemos. E nós temos várias ferramentas. Que, como Emmanuel disse lá no início, nós temos o roteiro seguro, que é o nosso Evangelho. O Evangelho do Mestre Jesus. Então, deixo aí para a gente pensar nisso, porque nós somos obreiros do nosso destino. E tudo começa na nossa mente, através do nosso pensamento. Precisamos, né, desse roteiro, precisamos. É muito importante, para a gente não se perder também, né? Muito importante. Por isso os estudos, por isso os livros, né? É muito importante. Uma religião sem livros, eu acho que é perigoso. Você cai num misticismo, sei lá o quê, né? Na própria Gênese, no capítulo que eu falei, capítulo 14, tem uma frase lá, está no item 20, que diz assim, achei tão interessante que eu até trouxe aqui para a gente pensar também. Diz assim, quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, trata-se de uma de uma verdade absoluta, uma vez que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Então, assim, olha só esse exemplo de Kardec lá na parte dos fluidos, dizendo que o próprio médico tem o poder, né, de levar uma cura através de boas palavras. Né? A medicina ela vai atuar com a medicação, com os tratamentos, mas quão boa é a palavra,
E para você usar a tua palavra em qualquer momento, você primeiro criou através do pensamento. Então, por que a gente, às vezes, utiliza a palavra que agride, a palavra má, que mata, as esperanças do outro? Então, isso aqui é muito importante. Por isso que eu falei que esse capítulo ele é muito interessante, porque a gente traz ele para a nossa vida. E, através disso, que você dá o passe. Porque você traz para aquele que está diante de você a vontade de ajudar aquela pessoa. Então, você imagina, você potencializa uma força do teu pensamento para aquela pessoa que está diante de você. Então, os espíritos estão atuando com você, que ninguém dá paz sozinho. Mas se você tem essa vontade, né, esse pensamento no bem, você ajuda muito a espiritualidade também. Então, nós somos uma potência, né, e a gente precisa trabalhar isso. Esse estudo me fez assim fazer várias reflexões, principalmente desses livros que a doutrina espírita nos traz, está às nossas mãos, para que a gente possa reproduzir isso, principalmente num vídeo que possa chegar a mais corações, para que possa atentar da importância de cada pensamento nosso, para nos curar e curar o outro. Mais alguém vai comentar? Não? Você falou uma coisa interessante, Júlia, né? De quantas existências nós tivemos. A gente não pode mais dizer assim que, eu não sei, né? Isso para mim é novo. Não. Eu pelo menos, eu não sou natural do planeta Terra. Eu já vim de outro planeta. Meu planeta evoluiu e eu fiquei para trás. Aí vim parar aqui. Eu não sou nem um espírito milenar, eu sou bilenar. Eu visitei muito mais tempo ainda. Então, vamos ao último parágrafo, que no meu livro é o último parágrafo, tá? Não tem essa divisão aí, não. Então, vamos lá. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, muito bem, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Né? Então, toda vez que eu leio um capítulo dos livros desse que a gente está estudando do Emmanuel, eu consigo identificar que o último parágrafo é um resumão, uma conclusão. Né? Então, o que ele diz é o seguinte, que aquele que tem bons pensamentos, né, que o estudo for os pensamentos, terá bons sentimentos. Como ele diz, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, ele terá encontrado a divina equação, encontrando a fórmula para viver melhor, sendo melhor sempre e evoluindo. É isso. Agora vamos finalizar aí. E é interessante quando ele termina com a divina equação. Porque, assim, se a gente for pegar pela matemática, pela física, tudo tem uma equação para você resolver, né? Então, assim, e quando a gente traz para a nossa vida, né, do nosso íntimo, né, dessa comunhão com o divino, ele também diz que tem uma equação, né? Então, ele começa a colocar ali, né, que se a gente for buscar o lado bom, né, porque como ainda há pouco a gente falou, todos nós temos isso, o bem dentro de nós, né? Então, buscando sempre ver esse lado, né, verdadeiro, honesto, justo, amável de todas as coisas. E retirar sempre, né, esse pensamento positivo das pessoas também, porque mesmo aquela que você às vezes olha, né, e vê que está tão complicadinha,
ela, no fundo, também tem algo de bom, útil para dar, né? Às vezes apresenta muito o lado negativo pelas dores, né? Às vezes pela falta do afeto também, né? E aí eu coloquei aqui que, e acima de tudo, é preciso amar, porque o amor ilumina, fecunda os recursos. Não é o amor que contempla sem agir, se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Então, assim, a gente termina, pelo menos o meu estudo, nessa equação divina que vai reunir tudo de bom através do amor. Então, assim, eu acho que quando você ama, né, quando você vê o outro com os olhos do amor, a gente ainda não consegue amar como Jesus amou, mas a gente já tem um roteiro de como será. Pelo menos fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Isso. Então, se a gente já tem esse roteiro, essa equação do amor e da caridade, a gente está no caminho certo. Então, o Leão Denis traz para a gente que o amor ilumina, fecunda os recursos, porque todo o recurso que eu tenho, se eu tiver esse recurso com um olhar e com um sentimento bom, eu vou estar amando. Porque eu estou fazendo ao outro um bem. E às vezes não é nada grandioso, né? Porque às vezes a gente pensa em caridade só o que você tira do bolso. E a gente já viu aqui, principalmente pelo último estudo nosso do Setembro Amarelo, que muitas das vezes o que a gente precisa é um ombro amigo, né? É uma escuta, né? É uma palavra. Então, que fique aí essa divina equação, que junte todas essas virtudes numa só, que é do amor. E, O João vai falar? Fala. só um negocinho rapidinho, porque aí Emmanuel falou em divina equação, né? E agora eu estou lembrando aqui que eu estava trabalhando hoje, né? Lá no escritório de tarde e tal, a TV estava ligada, estava passando um filme. Aí a menina falou assim, eu vou fazer matemática. Aí o rapaz falou assim, você vai fazer matemática? Por quê? Aí ela falou, porque a matemática é universal. E realmente é, né? Todo mundo entende de matemática igual. Pode ser o grego, pode ser o japonês, o chinês, o russo, o brasileiro, o português. As línguas são diferentes, mas a matemática é igual, as equações são iguais. Todo mundo entende matemática. Então, porque falou na equação divina, e o meu pensamento já foi lá no filme, assim, tem aquela cena que eu nem vi, eu só escutei, mas né, o pensamento é muito rápido. É só isso. Mais alguém quer comentar? Nós complicamos o que é simples, né? O João estava falando, eu estava me lembrando de Jesus, né? Que chegava perto, olhava com aquele olhar carinhoso e a pessoa melhorava. E às vezes ele não dizia nada. Tem várias passagens dele assim, né? Nós é que complicamos, mas as coisas são mais simples do que parecem, né? Tanto assim que a mensagem dele foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que ele pediu, né? E a gente fica nos mundos e fundos, desnecessariamente, perdendo tempo, né? Com um monte de detalhes, um monte de coisas. Não há necessidade disso, né? É isso aí. Bem, estamos chegando no nosso horário. Quero agradecer o João pelo estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos
E semana que vem tem mais, com a nossa irmã Janete. Ela me deu aqui a procuração para fazer a prece de encerramento. Que lindo! Muito bom. Vou tirar aqui a apresentação. Vamos lá. Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, e a todos os mentores e protetores espirituais desse trabalho, desse estudo, da nossa querida Casa de Emmanuel. Agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, que essa espiritualidade de luz possa nos guiar nos nossos pensamentos, como diz o estudo da noite de hoje, para que eles sejam pensamentos que vão nos levar, nos guiar a uma evolução mais tranquila, fazendo o bem para todos aqueles que estão à nossa volta e para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite para a Ana Cláudia, que chegou atrasada. Não pôde nem te cumprimentar, porque estava no meio da conversa. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Até quinta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Na paz. Não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar com a família, com os amigos, que essa mensagem possa chegar o mais longe possível. Tchau, pessoal. Um beijinho para os meus afilhados que ficaram em casa.